Mateus 24, 23. Então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo ou ele ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e operarão grandes sinais e maravilhas para enganar, se possível, os próprios escolhidos. Vamos entender esses falsos ensinadores. Como conhecer falsos ensinadores? Como conhecer, como identificar um falso ensinador no nosso tempo? Necessitamos estar ancorados em Cristo, arraigados e alicerçados na fé. Efésios 3:17. Satanás opera mediante agente, escolhem aqueles que não têm estado a beber das águas vivas, cuja alma está sedenta de novidades. E as coisas estranhas e que estão sempre prontas a beber de qualquer fonte que se apresente. Ouvir-se-ão a voz dizendo, eis aqui o Cristo, ou ele ali. Porém não devemos crer nelas. Temos inequívocas evidências da voz do pastor verdadeiro, e ele está no chamado a segui-lo. Ele diz, tenho guardado os mandamentos do meu Pai. João 15:10. Conduz suas ovelhas no caminho da humilde obediência à lei de Deus, mas nunca as animam na transgressão da mesma. A voz do estranho. A voz do estranho, João 10:5, é a voz de que alguém que nem respeita nem obedece à santa justiça e à boa lei de Deus. Muitos têm grandes pretensões à santidade e se gabam das maravilhas que operam, curando os doentes, quando não consideram essas grandes normas de justiça. Mas pelo poder de quem são essas pessoas curadas? Ou seja, qual que é o poder dessas pessoas que está sendo curada? Sendo que não obedece à lei de Deus? Quem que está fazendo milagre? Deus, de fato, não estão agindo nesses que observam a lei de Deus. Um falso ensinador é aquele que só por falar de boca, aceitei Cristo, e começa a transgredir, não observa a lei de Deus e tenta, através por ela, ser santificado para que possamos, com fé, que Cristo nos ajuda a guardar a mesma, chegamos a perto de Deus, esses são falsos ensinadores. Se eles não falarem de acordo com essas palavras, jamais verão a luz. Acham-se os olhos de algumas das duas partes abertas as suas transgressões da lei? Tomam ele a sua posição como filhos humildes e obedientes, prontos a obedecer a todas as reivindicações de Deus? João testifica dos professos filhos de Deus. Aquele que diz, eu conheço e não guardo os seus mandamentos é mentiroso e com ele não está a verdade. 1 João 2:4. Ninguém precisa ser enganado. A lei de Deus é tão sagrada como o seu trono. E por ela será julgado todo ser humano que vem ao mundo. Não há outra norma pela qual prova o caráter. Se eles não falarem dessa maneira, jamais verão a alva. Algumas versões estão jamais verão a luz. Isaías 8:20. Ora, será o caso resolvido segundo a palavra de Deus, ou onde as pretensões dos homens receber crédito? Cristo diz, pelos seus frutos conhecereis, Mateus 7:20. Se aqueles que reivindicam curas acham-se dispostos, por causa dessas manifestações, a desculpar a sua negligência da lei de Deus, é continuar na desobediência, ainda que possuam poder em qualquer e toda expressão,
não significa que possuam o grande poder de Deus. Ao contrário, é o poder operador de milagres, de grande enganador. Ele é transgressor da lei moral e emprega todo o ardil que possa usar para cegar as pessoas ao verdadeiro caráter de Deus. Somos advertidos de que, nos últimos dias, ele trabalhará com sinais e prodígios de mentira e continuará esse prodígio até o fim da graça, para que os indiquem como prova de que ele é um anjo de luz e não de trevas. Irmãos, precisamos acautelar-nos com a pretendida santidade que permite a transgressão da lei de Deus. Não podem ser santificados aqueles que pisam nessa lei e que julgam a si mesmos segundo a norma que eles próprios criaram. Então, aqui os falsos ensinadores, sabemos, né, identificamos, ele não guarda a lei de Deus. Pelo contrário, ele fala que vamos ser salvos, né, pecando. E isso é uma mentira. Porque Satanás, se for assim, Satanás é homicida, né? Desde do início. Ele que desenvolveu o pecado, né? Que saiu, a Bíblia não fala como veio o pecado no coração dele, mas ele desenvolveu isso dele. E ele passou para o ser humano. Então, se Deus perdoar a gente em pecado, pode ter certeza que vai ter que perdoar ele também. É assim que ele fez no Éden, né? Achando que ia dar um checkmate em Deus. Olha, eu fiz os dois pecar. E se ele perdoar esses dois, ele vai ter que me perdoar também. E se ele destruir esses dois, aquilo que eu falei no céu, né? Eles vão ver que é verdade. Mas, de fato, Deus mandou o seu filho. Nunca passou pela mente dele que ele ia mandar o seu filho unigênito, gerado dele, para nos redimir. Enfim, irmão, vamos continuar para que o estudo não fique tão cansativo. Parei onde que... Parei no 5, né? No 5 ou no 6. E Jesus lhe propôs, né, essa parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhe falaram. Jesus, pois, lhe afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ele é a porta, mas muitos procuram outra porta. Eles não queriam entrar pela porta que é Cristo. Hoje procuramos outras portas, irmãos. Adoração de imagem. Forçamos caminho para outro lado, a não ser por Cristo. Queremos chegar a Deus através de outras coisas, né? Através de Buda, através de Maria, de santos, de várias outras coisas, outros ensinamentos que são tradições de homens, e acabamos invalidando a lei de Deus que nos diz: não terás outros deuses diante de mim, né? Deus é um único Deus verdadeiro, a luz inacessível, foi tudo através dele, a criação de tudo. Versículo 8: todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Irmãos, eu quero presta bem atenção aqui. Todos que vieram antes de mim. Como entender essa passagem? Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Todos que vieram instituindo sendo pastor são enganadores. Todos que vieram antes de mim. Precisou de eu ser enganado por todos os pastores, e Cristo me abriu os olhos, né? Agora eu vejo ele como o único pastor, como o pastor verdadeiro. É interessante que em Apocalipse, né, 18:4 fala que veio um grande anjo do céu, né? Quando fala do céu, o evangelho verdadeiro, da qual que temos que dar crédito. Retirai-vos dela, povo meu. Aqui Cristo está falando para sair do redil. Em Apocalipse confirma: retirai-vos dela, povo meu, para que não seja participante em seus pecados e não ocorra nas suas pragas. Deus pede para sair. Deus tem um povo dentro dos lugares errados.
E quando Jesus, né, o Filho unigênito, gerado de Deus, vai abrir os olhos dessas pessoas, e elas vão sair. São ovelhas minhas, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e sairão. De fato, estão saindo. Aquelas que não for ovelhas de Cristo não vão sair. Elas vão ficar no redil, sendo escravizadas por esses enganadores. Engraçado também que quando vamos para João, vamos lá um pouquinho, não, vou só rápido. João 2, 9 e 10. Olha que interessante. João 2. João 2, 9 e 10. Aqui é uma festa de casamento. Aqui Maria, né, e José, a parentesco dele foi chamado por uma festa. E aqui, né, Jesus também foi convidado, óbvio, né? E aqui, irmãos, Jesus brindou a sua presença. Brindou a sua presença aqui nessa festa. E aqui, irmão, temos que ter em mente que vinho aqui é o puro suco da uva, tá? Não é vinho alcoólico aqui, não. É o puro suco da uva. Isaías confirma isso pra gente, falando que, né, há bênçãos nele, né, quando pegamos isso, né, do cacho. Né? Então não é sem modificação, sem adulteração, sem fermentação, dizer assim, né, para que fermentação que é formado o álcool ali. Tendo o mestre Sala, né, provado, porque aqui, irmão, me perdoa, o vinho acabou, né, o puro suco da uva acabou, da qual foi feito por ser humano, né, o ser humano tinha feito ali, acabou, e Cristo aqui pegou, né, e fez, né, um vinho novo. E tendo o mestre Sala, né, que é o provador aqui, o mestre, né, provador de vinho, né, para testificar que tipo de vinho é esse, provando a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, e, se bem que o sabia os serventes, né, que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam primeiro, né, ele disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, ou seja, enquanto já beberam, fartando-me, servem o inferior, tu, porém, guarda o bom vinho até agora. Aqui o primeiro vinho, né, todos, né, o primeiro vinho que tem que ser servido tinha que ser melhor, mas o melhor vinho foi guardado para depois. Assim como o pastor, todos que vieram antes de mim. Esse é um vinho humano, é um vinho, né, humano, não é um vinho celeste. Só um vinho na Bíblia ou pode ser ali, né, ou pode ser o vinho ali, o vinho a falsa doutrina também pode ser, né, um vinho bom, que é uma verdadeira doutrina da qual aqui, né, Cristo deu aqui aos seus servos. O vinho bom ficou para depois. Agora, o verdadeiro ensinamento da qual, né, Cristo, o nosso único pastor, né, o vinho melhor, o ensinamento melhor ficou para depois. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Agora eu tenho Cristo como o único pastor. Eu ouvi a voz dele e aqui estou, falando, testificando para vocês aquilo que, assim como o cego de nascença, ele foi aberto os olhos, começou, né, dar glória a Deus. Dar glória a Deus, né, é obedecer. Louvar a Deus é obedecer. É expressar a imagem de Deus no nosso caráter. Vamos continuar. Eu já estou terminando, irmãos. O ladrão, né, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e vida em abundância. 11. Eu sou o bom pastor. Repara que ele fala direto aqui. Eu sou o bom pastor. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá sua vida pelas ovelhas. O mercenário não vem só, né, para matar, roubar e destruir.
não pertence, né? Aqui o pastor é quem não pertence às ovelhas, né? O lobo abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as rebata e a dispersa, né? Que foi feito, né? Eles não têm amor pela ovelha, né? Ezequiel, Jeremias, acho que se eu não me engano 23, fala lá que os falsos ensinadores, os falsos profetas, ali eles pegam a lã e a gordura, né? Eles espancam a ovelha. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim. E eu conheço a meu Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. De fato, Jesus deu, né? Deixou as 99, né? Da qual a parábola ele fala, e foi atrás do redil. Deu a vida, né? Pela ovelha dele. Saiu dos mundos que não estavam em pecado, da qual tem lá, né? Que Deus tem criado, e veio aqui para o mundo, né? Para salvar esse único mundo que pecou. E veio aqui, né? Nos resgatar aqui do pecado. Ainda tem outras ovelhas que não deste aprisco, ainda que tem ovelhas que não é desse aprisco. Elas ouvirão a minha voz, então haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um só rebanho e um só pastor. Um só pastor que é Cristo. Um só rebanho que ouve a voz de Cristo e segue o verdadeiro ensinador. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém tira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou, tenho autoridade para a entregar e também para reavê-las. Este mandato recebi do meu Pai. Por causa dessas palavras, rompeu nova discussão entre os judeus. Outra vez, né? Muitos deles diziam, ele tem demônios e enlouqueceu. Por que ouvir? Por que ouvir? Ele tem demônios e enlouqueceu. Cristo nos abre os olhos. Começamos a falar que não é para adorar a imagem, é adorar, né, a Cristo, que a adoração vai direto a Deus. Começamos a falar que Deus enviou seu Filho, seu único Filho unigênito, o Filho gerado dele. Começam eles a falar, esse pessoal são doidos, essas pessoas estão endemoniadas. Irmãos, não há nada de novo debaixo do sol. Volto a repetir. O povo da qual eram incrédulos lá no passado, a mesma palavra que eles falaram lá, vão falar a mesma coisa aqui. E a mesma palavra que aqueles que Cristo abriu os olhos dele no passado, vão repetir aqui. O cego de nascença falou que ele era o enviado de Deus. Nós falamos que Cristo é o enviado de Deus. E não é Deus de igual com o Pai. Somos taxados de doido, de falsos ensinadores, de falsos profetas. 21. Outros diziam, este modo de falar não é de endemoniado. Pode, porventura, um endemoniado abrir os olhos a um cego? Pode essas manifestações aí que está acontecendo, esse trabalho que Cristo fez, porque nunca ninguém foi aberto os olhos de um cego de nascença, e Cristo abriu? Pode um homem desse ser endemoniado? Como pode um demônio falar a verdade, vamos dizer sim? No nosso tempo, como pode eu estar endemoniado, falando a verdade, aquilo que Deus tem deixado para mim falar? Outros diziam este modo, né? Falar não é de demônios, ali aqui. Porventura, um demônio pode abrir os olhos a um cego? O irmão, já estou terminando. Celebravam-se em Jerusalém a festa da dedicação, era inverno, né? Celebrava aqui na festa do tabernáculo, aqui, se eu não me engano. Era a festa do tabernáculo aqui que eles estavam comemorando. 23.
Jesus passeava no templo, no pórtico de Salomão. 24. Rodearam-nos, pois os judeus o interpelaram, né? Até quando deixarás a mente em suspenso? Os judeus falando com eles, com Cristo. Foi interrogar Cristo agora. Até quando deixará, né, a nossa mente em suspenso? Se tu és Cristo, diz-nos francamente, ou seja, a dúvida do passado assim como é hoje, se Jesus é o enviado de Deus, tu é Cristo, o enviado de Deus? Respondeu-lhe Jesus, já vou-lo disse, e não credes, as obras que eu faço é no nome do meu Pai, testifica a mim, ao meu respeito. As obras que eu faço testificam ao meu respeito. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou, né? Aqui, irmãos, repara aqui que o 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e as conheço e elas me seguem. Repara que Jesus, né, passou aqui, né, ele seguiu, ele conhece cada um de nós e aonde ele passou, por mais que o caminho seja difícil, né, por mais que o espinho seja robusto, um espinho maligno, ele calcou com o seu calcanhar e agora o caminho ficou mais fácil para a gente passar. Com Cristo somos mais que vencedores. É por isso que o modo de falar que o pastor vai à frente, ele chama as ovelhas, porque ele prepara o caminho dos obstáculos, das dificuldades, né, do mal que tem, né, no caminho. 28. Ele lhe dou a vida eterna, jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará de mim. Mas 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, Cristo aqui, né, a oração de Jesus Cristo. Vamos lá na oração de Jesus Cristo aqui. Jesus Cristo fez uma oração. É uma oração muito interessante aqui, muito boa no nosso tempo aqui. 17:1. 17:1. A oração sacerdotal de Cristo. Tendo Jesus falado a estas causas, né, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que o filho te glorifique. Assim como lhe confessaste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Ou seja, a vida eterna do que todo que lhe deste. Jesus fez uma oração para poder unir o seu povo aqui. Haverá um só rebanho e um só pastor. E qual que é essa vida eterna que vai unir a esse povo, a um redil verdadeiro que é Cristo? 17:3. E a vida eterna é esta, que te conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Qual que é a vida eterna? É conhecer Jesus Cristo como enviado. O que o Satanás mais quer, quando ele fez lá desde o início, com Caim. Caim tinha que levar o cordeiro. Aquele cordeiro estava simbolizando o Cristo. Ele tinha que aceitar o Cristo enviado que ia morrer lá na frente. Moisés, quando levantou a serpente de bronze, aquela serpente estava simbolizando o Cristo. E assim sucessivamente até no nosso tempo. Hoje, as pessoas, Satanás tem colocado na mente das pessoas para não aceitar Cristo. Através de doutrinas, de doutrinas que não são doutrinas bíblicas. São doutrinas satânicas.
João 10, 7, 8 e 11. Só para terminar, já estou terminando, irmãos. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhe tenho transmitido as palavras que me destes. Ou seja, Jesus tem transmitido as palavras que o Pai, o próprio Deus, tem dado para ele. E eles a receberam verdadeiramente, conheceram que sai de ti. Ou seja, conheceu que tudo parte de Deus. Deus é a luz inacessível de ti. E creram que tu me enviaste. Creram que tu me enviaste. E por eles que eu rogo. É por eles, somente esses, que crê que tu me enviaste. Como filho, não como outro Deus. É este eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas causas são tuas, e as tuas causas são minhas, e nelas eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ao passo que eu vos para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eu neles seja um assim como nós somos um. Que eles sejam um, assim como eu sou um em ti, ó Pai. E essa oração, irmãos, está sendo atendida hoje. Não se engane, essa oração está sendo ouvida hoje. Cristo, o único pastor, está reunindo as suas ovelhas, e essas ovelhas estão ouvindo a voz de Cristo, aceitam Cristo como o único, o enviado, o Filho de Deus, e Cristo está se reunindo o seu povo. Agora E Jesus fala, falando, eu e o Pai somos um. Como que Jesus e o Pai é um? É um no mesmo caráter, no mesmo pensamento. É igual Filipe, quando diz, Senhor, me mostra o Pai. E Jesus disse, Filipe, estou há tanto tempo com você, e tu me pergunta, me mostra o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Ou seja, é a mesma coisa se o Pai estivesse aqui. Eu vim fazer as obras do meu Pai. Novamente pegaram os judeus em pedras para lhe atirar. Disse-lhe Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas da parte do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Respondeu-lhe os judeus, não é por obras, por obras boas que te apedrejamos. E sim por causa das blasfêmias, pois, sendo tu homens, te fazes a Deus a ti mesmo. Jesus aqui, na verdade, não estava se falando que ele era próprio o Deus, mas mostrou ali, eu e o Pai somos um, no mesmo caráter. Eu vim fazer a obra do meu Pai. O que eu estou fazendo aqui é como se o Pai estivesse aqui. E os judeus não entendendo, assim como muitos hoje, judeus, pastores, padres, papa, não entendendo, assim como os judeus, acham que nós estamos ensinando uma doutrina espúria. Eles não estão compreendendo. E vamos deixar que Jesus fala por si mesmo o que ele é. Porque essa dúvida já estava lá no passado. Vamos entender agora, irmãos. De fato, vamos sair da boca de Cristo. Ou aceitamos que estão escrito, ou não aceitamos. Porque da palavra de Deus é sim, sim, não, não. Mais do que isso, vem do maligno. Então vamos ver o que Cristo fala. Dele próprio. Se é Deus, se não é. Essa é a confusão da qual estamos vivendo hoje. Tu, homem, te fazes a ti mesmo. Replicou-lhe Jesus. Não está escrito na vossa lei? Olha bem. Não está escrito na vossa lei
Que lei? Aqui Jesus estava apontando para ele lá em Salmo, né? Apontou para ele lá em Salmos. Fala assim, eu disse, vós sois deuses? Falando para ele, você não lê as escrituras? O que está escrito lá nas escrituras lá? Dá uma olhada lá. Então Jesus pediu para ele isso, né? Para ele lesse em Salmos, e foi lá nos Salmos 82, 6. Vamos dar uma ida lá em Salmos 82, 6. Salmos 82, 6. Eu disse, vós sois deuses, todo vós, filho de Altíssimo? Ou seja, todo aquele que representa o caráter de Deus, faz o que Deus pede para fazer, vós sois deuses. Por quê? Vocês estão carregando o nome de Deus. E não vocês é o próprio Deus, se fez deuses. Vós sois deuses, todo vós, filho do Altíssimo. Portanto, quando em Êxodo 7, Moisés foi a Faraó e Deus falou com Moisés, te faço os deuses perante Faraó. Olha só, Moisés foi Deus algum dia? Não, ele estava representando o nome de Deus. Vós sois deuses, todos vós, filho do Altíssimo, todos vocês que estão carregando o que eu tenho colocado na boca de vocês, vocês é como se fosse o próprio Deus aí na terra. É assim que Cristo diz para eles. Mas os judeus não entendem. E os judeus modernos também não estão entendendo isso. Vai ficar mais claro a própria boca de Cristo falando. Se ele chamou deuses, aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus, ou seja, aquele que está levando a palavra de Deus, é como se fosse o próprio Deus aqui. Aquele a quem foi dirigida a palavra de Deus. E as escrituras não podem falhar. Então, daquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo. Quem que o Pai enviou ao mundo? O seu Filho, o enviado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida eterna. Diz, né, o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis tu blasfêmias, porque declarei, sou filho de Deus? Olha, o próprio Jesus Cristo declarou quem ele é. Eu sou filho de Deus. Isso saindo da própria boca dele. Irmãos, vou só terminar, falta 2 versos, mas novamente se retirou para o além do Jordão, né? Não, 39, perdão, irmão, 39. Neste ponto, procuravam outra vez, né, prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Olha só. Outra vez tentaram pegar em pedra, a prender Jesus, por quê? Porque justamente ele fala que ele é o enviado de Deus, o Filho de Deus. Nós hoje estamos sendo apedrejados por falar que Jesus é o enviado de Deus, o Filho de Deus, que ele não é Deus como de igual ao Pai. E isso, irmãos, olha, eu vou falar a verdade, não sei, irmãos. As escrituras deixam bem clara. Eu não sei se tem alguma dúvida em relação a esse, né, a esse ponto. 40. Novamente se retirou para o além do Jordão, para o lugar onde João Batista, no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam, realmente João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disseres a respeito deste era verdade. E muitos ali criam nele. Eu quero terminar, irmãos, com uma oração. Senhor poderoso Pai, te agradecemos, Senhor, de tantas verdades a qual o Senhor tem revelado no passado e está revelando para nós hoje. Pai amado, não deixa que nós negamos a Ti, ó Pai, porque a vida eterna é essa que te conheça a Ti como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Pai amado,
nos dê força a cada dia para, né, entender aquilo que o Senhor quer passar para todos nós, que possamos nos livrar da armadilha do inimigo, ó Pai. Que a sua oração seja atendida, ó Pai, hoje, no nosso tempo hoje. Assim como o Senhor falou, que eles sejam um, ó Pai, assim como eu sou um em você, Senhor. Pai amado, que possamos ser um com Deus, um com Cristo, no mesmo caráter, no mesmo pensamento. É o que te pedimos, te rogamos, ó Pai. E aqueles, ó Pai, que ouvir essa mensagem, Senhor, que possa abrir o coração, que possa ir testificar a Cristo, assim como o cego de nascença começou a testificar a Cristo, né? O quebramento do coração e a revelação da verdade, dando glória a Deus, ó Pai, revelando tudo aquilo que foi apresentado a Ele. Te peço em nome de Jesus Cristo. Amém.